seja bem-vindo à nossa 11ª aula, O que são valores? Você vai descobrir agora por que o ser humano toma uma decisão de ir por um caminho e não ir para o outro. Por que nós tomamos decisões em nossa vida? Qual é a força por trás de nossas decisões? Na verdade, nós queremos satisfazer as nossas necessidades, sermos congruentes com a nossa identidade e agirmos de acordo com aquilo que é importante em nossa vida, que são os nossos valores. O que são valores? Valores são estados emocionais mais importantes para você sentir em sua vida, com o objetivo único de fugir da dor ou buscar o prazer. Tudo o que fazemos é para fugir da dor ou para buscar o prazer. Infelizmente, o ser humano ele é movido mais por fugir da dor do que buscar o prazer. Às vezes, sentado confortavelmente no sofá, ele não levanta para ir buscar alguma coisa, algum resultado melhor em sua vida. Agora, se tiver um prego nesse sofá, aí ele levanta porque começou a doer. Entende o que eu estou falando? Bem, mas a aula de hoje não é sobre dor e prazer, e sim sobre o que são valores. Existem dois tipos de valores, os valores fins e os valores meios. As pessoas, elas se empenham tanto na busca de valores meios, como dinheiro, família, etc., que elas não alcançam seu verdadeiro desejo, que são os valores fins. Amor, sucesso, segurança, realização. Nós vamos aprender a traçar a nossa hierarquia de valores. Você já percebeu que as mulheres normalmente têm valores diferentes que os homens? Dá uma olhada. É óbvio que as mulheres têm valores diferentes dos homens. A mulher se olha no espelho e ela nunca está satisfeita com o que ela olha, com o que ela vê. Já o homem não. O homem está sempre sarado, sempre fortinho. Isso aí já mostra que nós temos diferenças de valores. Mas vamos seguir em frente no nosso conteúdo. Olha, está aí uma questão polêmica para nós percebermos que nós temos valores diferentes. E eu gostaria que você comentasse na nossa comunidade do Face qual é a sua resposta em relação a essa questão polêmica. A primeira pergunta: você arrancaria a asa de uma borboleta por R$100? Quando eu faço essa pergunta na palestra, tem um ou outro que levanta a mão, a maioria não levanta a mão. Enfim, eu falo, você pegaria uma borboleta e arrancaria a asa da borboleta por R$100? A questão é, por que você faria isso? Algumas pessoas vão dizer que sim, arrancaria, e outras vão dizer que não arrancariam. Isso já mostra que somos pessoas diferentes com valores diferentes. Às vezes quem dorme do seu lado tem valor ou opinião diferente do que a sua. A pergunta agora é a seguinte: e se não fosse R$100? Se fosse R$1.000? Será que você mudaria de ideia? E se eu tivesse perguntado agora, você arrancaria a asa da borboleta por R$500 mil? Nas minhas palestras, muitas pessoas agora levantariam. E se minha última pergunta fosse R$1 milhão, uma maleta cheia com R$1 milhão em troca da asinha da borboleta? Bem, tem pessoas que por R$100 já arrancariam, por R$1 milhão ela comeria borboleta viva. É ou não é verdade? Agora, tem gente que nem por R$1 milhão arrancaria a borboleta. Por quê? Porque tem a ver com seus valores. Nos meus treinamentos, minhas palestras, tem pessoas que levantam bravas. Uma vez uma pessoa levantou e disse assim: eu não arrancaria por dinheiro nenhum, você arrancaria o braço do seu filho? Então perceba que no valor dela, a borboleta é como se fosse o filho dela. E a pessoa que arrancaria por R$100, sabe o que ela diz para mim? Quando eu viajo na estrada, eu estou fazendo uma viagem, um monte de borboleta morre batendo no meu para-brisa, por que eu não vou arrancar a asa de uma borboleta para ganhar R$100? Então entendam que pessoas diferentes têm valores diferentes. Antes de nós começarmos a trabalhar os nossos próprios valores, vamos entender que as pessoas que convivem com você, elas não têm obrigatoriamente que ter os mesmos valores que o seu. E aí quando você tem a consciência disso, você consegue entender melhor as pessoas e respeitar a opinião delas. Uma outra pergunta polêmica para a gente tratar lá no Face. Se você tivesse com seu carro, fez uma curva e você riscou um carro importado, a lateral do carro, acidentalmente, sem que ninguém tenha visto, eu pergunto, você deixaria um bilhete escrito, pense em mim, liga para mim, no seu telefone, olha, risquei o seu carro, aqui está o meu telefone, ninguém viu e você deixa o bilhetinho lá. Será que você deixaria? Tem pessoas que sim, tem pessoas que deixariam o bilhete. Não, eu deixaria, eu risquei o carro. Tem pessoas que não, viu que ninguém estava olhando, saía correndo, falava, o carro é importado, a pessoa tem dinheiro, ela manda arrumar, eu não fiz de propósito, foi acidentalmente. E tem pessoas ainda que deixariam o bilhete se o seguro cobrisse. Se o seguro não cobrisse esse risco, esse acidente, ela não deixaria o bilhete. Outras pessoas diriam, se eu tiver confortável financeiramente, eu deixaria. Se eu não tiver sem grana, se eu tiver quebradinho, eu não deixaria.
Tem pessoas que com dinheiro sobrando não deixariam. Entenda o seguinte, cada um tem um valor diferente que o seu. E não adianta brigar com pessoas que vão ter os valores e opiniões diferentes que a sua. Eu sei que no Facebook agora, em nossa comunidade, vai dar o que falar essas questões polêmicas. Eu só peço uma coisa, não briguem, alunos. Não fica brigando entre si. Apenas entendem e respeitam. Pessoas diferentes que você terão valores diferentes que o seu. Ponto. A última pergunta polêmica. Você mataria uma pessoa para acabar com a fome do mundo? Você sabe que o mundo tem fome. E se você matasse uma pessoa e com esse ato você iria eliminar a fome do mundo, você faria isso? Eu já vi pessoas levantarem dizendo, faria. Eu estaria eliminando a fome do mundo, eu faria. E tem pessoas que diriam, não, eu não faria. E aí eu perguntei, e se essa pessoa fosse o inimigo número 1 do planeta? Imagina que Bin Laden estivesse vivo. Ele matou milhares de pessoas com aquele atentado terrorista. Ele é uma pessoa que merece morrer. Talvez você estaria matando 2 coelhos com uma machadada só. Se fosse para matar o Bin Laden e você acabasse com a fome do mundo, você faria isso? Algumas pessoas em meus treinamentos dizem, de jeito nenhum, eu não faria, simplesmente porque eu não tenho coragem de tirar a vida de ninguém, mesmo que essa pessoa seja o maior inimigo do planeta. Agora, daí eu faço a seguinte pergunta, e se essa pessoa estivesse ameaçando os seus filhos, ameaçando a vida deles? Se você tivesse naquele momento que ter uma escolha, ou a vida desse bandido que está ameaçando seus filhos, ou a vida dos seus filhos. Nesse caso, muita gente muda de ideia. Para salvar a vida da sua cria, isso é instintivo, isso faz parte dos nossos ancestrais, está dentro de qualquer bicho da natureza. Perceba como um cachorro de estimação que vive uma vida com você, como uma cadela, ela fica raivosa e nervosa se você for mexer com a cria dela, com o filhote dela. Está dentro, enraizado no nosso instinto. Então, se fosse para salvar a vida do seu filho, talvez agora sim você mataria. Para te arrancar a fome do mundo, não. Mas para salvar sua cria, você faria. E ainda assim tem pessoas que eu já vi em meus treinamentos que falam assim, não tenho coragem, eu não faria. Então perceba que os valores são diferentes para cada um de nós. Pessoas diferentes possuem valores diferentes. Eu tenho certeza que isso vai dar o que falar na nossa comunidade do Facebook. Enfim, mais uma vez eu peço, não briga com ninguém. Apenas respeite que possa ter pessoas com as opiniões diferentes que as suas. Bom, para ilustrar ainda que pessoas têm valores diferentes, eu vou convidá-lo para participar de uma dinâmica de grupo, onde o casal da Irlanda, junto com o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, do Centro-Oeste, todos vão participar e vamos colocar a resposta no Face. Lá no Face eu vou pedir para você colocar, para você votar em um dos 5 personagens, qual deles, dessa história que eu vou te contar agora, teve a melhor atitude e qual deles teve a pior atitude. E apenas como curiosidade, vamos ver o resultado da nossa comunidade no Face. E vamos descobrir também que pessoas diferentes da gente têm valores diferentes que os nossos. E uma sabedoria humana significa respeitar isso, entender que as outras pessoas podem ter outro ponto de vista do que o seu, e aí você consegue se socializar muito melhor com outro ser humano. Vamos à dinâmica. Você pode agora baixar mais uma vez no PDF de quinta-feira, da aula de quinta-feira, semana 1, lá na comunidade, e imprimir para fazer esse exercício, ou se você quiser, você pode pegar um papel e uma caneta. Bem, de qualquer maneira, tem 5 personagens para essa história que eu vou te contar. É a história da Márcia. Márcia, Carlos, Ana, Roberto e Janete. Eu vou pedir para você, quando eu terminar a história, para você dar uma nota para cada personagem. A nota varia de 1 a 5. 1 vai ser para o pior personagem, 5 para o melhor. Aquele que você achar que teve a melhor atitude, você vai dar 5. A pior atitude, nota 1. Regras. Não podemos repetir nenhuma nota. Outra regra, não tem nota 0 e não tem nota 10, ok? Então, repetindo, a nota varia de quanto a quanto? De 1 a 5. Pode ter nota igual? Não. Podemos repetir notas? Não. Pode ter nota 10, nota 0? Não. 5 é para quem? Para quem teve a melhor atitude. E 1 para quem teve a pior atitude, em sua opinião. Exemplo, quando eu terminar a história, vamos supor que você acha que a Márcia foi a melhor. Você vai lá e dá nota 5 para ela. Vamos supor que você acha que o Carlos foi o pior dessa história. A pior atitude foi do Carlos, você vai dar nota 1 para ele. Vamos supor que você acha que a Ana foi a segunda pior. Só não foi a pior porque tinha o Carlos, então você dá nota 2. Imagine que o Roberto, em sua opinião, foi
o segundo melhor, só não foi melhor porque tinha a Márcia, então você dá nota 4. E quem sobrar, você dá nota 3. Eu vou tirar essas notas da tela para não influenciar ninguém. Eu vou contar a história apenas uma vez e peço que você preste bastante atenção. E quando eu terminar, você vai dar as suas notas de acordo com seus valores pessoais. A Márcia é uma estudante brasileira que acabara de receber uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e vai ficar fora 2 anos, fora do país. Ela já estava no aeroporto de Guarulhos, com tudo pronto para viajar, já tinha vendido o carro, todas as suas coisas, quando de repente a Infraero anuncia: tum, tum, atenção senhores passageiros, por motivos de mau tempo, todos os voos foram cancelados. As nuvens se fecharam, relâmpagos, trovões, começou uma tempestade e a Márcia então não iria pegar o avião naquele dia. Ela teve que voltar para casa. Bem, como ela teria ainda mais uma noite no Brasil, ela pensou: bom, já que eu vou ficar mais uma noite, eu vou aproveitar e vou me despedir, eu vou despedir do meu namorado Carlos. Só que a Márcia já havia vendido tudo e estava chovendo muito, então ela tomou a decisão de pedir uma carona. Ela foi até a casa da Ana, da sua vizinha, e tocou a campainha. Ding dong. A Ana abriu a porta e ela perguntou: Ana, eu fiquei no Brasil, eu só vou voar amanhã por causa dessa chuva, os aviões não estão decolando, então eu decidi ver o meu namorado, eu queria visitar o Carlos, será que você podia me dar uma carona? E a Ana simplesmente respondeu não e brum, fechou a porta na cara da Márcia. A Márcia não entendeu o porquê daquela atitude da Ana. Ela ficou abismada com aquilo, sem entender o que havia acontecido. Mas tudo bem, ela não tinha muito tempo mesmo. Ela decidiu ir até a casa do Roberto, o outro vizinho. Chegou lá, ela bateu na porta. Tec, 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 tec. Aí o Roberto abriu a porta e ela disse: Roberto, eu fiquei no Brasil, eu não fui viajar por causa desse mau tempo. Eu queria saber o seguinte: será que você podia me levar até a casa do Carlos, meu namorado? Hoje é a última noite, eu vou aproveitar e fazer essa surpresa. Eu queria me despedir dele. Naquele momento, o Roberto disse assim: claro, Márcia, como não? Mas com uma condição. E adivinha a proposta que o Roberto fez para Márcia? É exatamente isso aí que você está pensando. A Márcia pensou, 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 e como para Márcia, para alcançar uma meta, ela não importa quais são os obstáculos, ela passa que nem um trator, ela não está nem aí com o caminho, ela falou assim: eu aceito a sua proposta, Roberto. E lá foram eles. Fato consumado, o Roberto disse assim para Márcia: Márcia, como eu tenho honestidade entre os meus valores mais altos, eu vou cumprir com o que eu te prometi. E levou a Márcia até a casa de Carlos. Bem, meus amigos e amigas, já não basta a polêmica dessa história. A Márcia virou para o Carlos, quando chegou em sua casa, o seu namorado, e disse assim: Carlos, meu amor, Carlos, minha vida, eu te amo tanto, que para conseguir vir até aqui, passar essa última noite com você, já que eu não pude viajar para os Estados Unidos, eu peguei uma carona, e para conseguir essa carona, eu acabei transando com o Roberto. O Carlos naquele momento não acreditou no que estava ouvindo. Ele falou assim: eu não quero mais nem ouvir o que você tem para falar para mim. Some da minha frente, some da minha vida, vai embora daqui. E mandou, expulsou a Márcia da casa dele. A Márcia foi embora indignada, sem entender o porquê ele não quis nem ouvir as razões dela. Ela saiu de lá e ela foi correndo para a casa de sua irmã, ela foi correndo para a casa da Janete, contar para a Janete tudo o que havia acontecido. E a Janete tem em seus valores que família unida jamais será vencida. A Janete tomou as dores de sua irmã, foi até a casa do Carlos e disse: Carlos, você não é homem para minha irmã, você não sabe que amor é uma coisa e sexo é outra, que a minha irmã, na cabeça dela, ela fez o que fez porque ela te ama, e você não deu nem a chance para ela explicar, e pau, ainda deu um tapão na cara do Carlos. Bem, não bastasse a história tão polêmica como ela já está, ela ainda não terminou. No dia seguinte, a Márcia pegou o avião e foi para os Estados Unidos. No entanto, passa dia, passa semana, passa mês, adivinha? A Márcia descobre que está grávida. E de quem que ela está grávida? Do Roberto. Isso mesmo. A Márcia então pensa numa loucura, ela fala: caramba, eu fiquei grávida do Roberto. Ela pega o telefone e liga para o Brasil, e liga para o Roberto e diz: Roberto, aquela noite eu engravidei de você, e eu não posso acreditar no que está acontecendo, eu estou pensando numa loucura. E o Roberto naquele momento diz: Márcia, não cometa nenhuma loucura, volta para o Brasil, que eu assumo a paternidade dessa criança. E isso foi feito.
A Márcia voltou para o Brasil e o Roberto foi no cartório e ele assumiu como sendo o pai daquela criança. Bem, e agora? Agora eu convido você para colocar nota para cada personagem de acordo com a sua atitude. A nota que você acredita que vá. Não pode repetir nota, é de 1 a 5. Minha sugestão, pense em sua opinião, qual foi o pior de todos? Quem, de acordo com seus valores, não presta? Foi o pior personagem e dá nota 1 para ele. Vai lá, dá nota 1. Isso. E agora pensa, quem, em sua opinião, foi o melhor da história? Teve a melhor atitude? E dá nota 5 para essa pessoa. Vamos tentar fazer isso juntos. Vai lá. E agora eu convido você a escolher a pessoa que foi a menos pior. Só não foi pior porque teve essa que você deu nota 1 para você dar nota 2. Vai lá e dá nota 2. E eu peço então que você escolha agora uma pessoa que só não foi tão boa porque teve essa que você deu nota 5. Dá nota 4 para essa pessoa e, obviamente, quem sobrar, você vai dar a nota 3. Bem, se nós estivéssemos num treinamento ao vivo, eu iria juntá-lo agora com uma equipe, com um grupo, para vocês discutirem. Quando eu faço isso, eu falo, vale qualquer coisa, menos agressão física. É brincadeira. A ideia é que agora você pense um pouquinho nas notas que você deu. E lá no Face, eu vou colocar uma enquete. E a enquete vai ser mais simples. Ao invés de perguntar suas notas, eu apenas vou colocar 2 votações. Vou pedir para você colocar ali, em sua opinião, qual dos 5 personagens foi o que teve a melhor atitude? Você vai votar nesse personagem. E qual foi o que teve a pior atitude? E você vai votar nesse personagem. E o objetivo desse exercício é perceber que não vai ter unanimidade, que vão ter pessoas que têm opiniões diferentes que as suas. E por experiência, como eu já apliquei essa dinâmica diversas vezes em treinamentos vivenciais, eu já posso te dizer o que acontece. As pessoas que dão nota máxima para a Márcia entendem que a Márcia ela está de parabéns, porque ela é uma mulher de fibra, é uma mulher que busca seus objetivos e não importa os obstáculos, e principalmente a Márcia podia ter mentido, ela podia ter dito a mentira ali para o Carlos, ela podia ter ocultado, não dito nada, e o que ela fez, a primeira coisa que ela fez para o seu namorado foi falar a verdade. Para a Márcia, nos valores dela, sexo é uma coisa e amor é outra, e não importava, ela queria ver seu namorado e não importava o custo disso, ela foi lá e fez. Mas outras pessoas, e eu confesso que são a maioria, deu nota 1 para a Márcia, porque acredita que a Márcia é uma galinha, que isso não se faz, como é que você vai deitar com uma pessoa que você não é seu namorado, não tem nenhuma relação amorosa, a Márcia podia ter pegado um táxi, podia ter ido na chuva, tem pessoas que discutem isso. E sobre o Carlos? O Carlos, tem pessoas que dizem, não, eu no lugar do Carlos faria a mesma coisa, não queria nem ouvir, para mim se me traiu não tem segunda chance, fora daqui. E tem pessoas que não, que dizem, não, eu acho que o Carlos errou. O Carlos deveria ter pelo menos escutado o que a Márcia tinha para dizer. Não se faz isso. A gente escuta as pessoas antes de expulsá-las de nossa vida. E o Roberto? Tem pessoas que dão nota máxima para o Roberto. Não, o Roberto ele fez a proposta. Era o direito dele. A Márcia podia aceitar ou não. E ela aceitou. E tem gente que fala, não, esse Roberto é oportunista e dá nota 1 para ele. Esse cara é um cafajeste, ele não presta. Como que vai cobrar, transar com uma pessoa para levá-la, para dar uma carona? Isso não se faz. É o pior tipo de ser humano que tem. E dão a pior nota para ele. Tem pessoas que já não dão uma nota tão ruim para o Roberto, porque o fato dele ter aceitado ser o pai da criança, ter aceitado a paternidade depois, muda um pouco a escala de valores do Roberto. Fala, opa, ele deveria ser o pior, mas ele aceitou como sendo o pai. Tem gente que não, fala, o que ele fez foi mais do que obrigação. Se ele é o pai, ele tem que assumir a paternidade. Perceba como isso dá canja para a gente conversar, tem caldo aí. Gente, em relação a Ana, tem gente que acha que se a Ana não tivesse feito isso que ela fez, batido a porta na cara, dito não, nada disso teria acontecido. Que a Ana é culpada, e aí vai lá e dá nota 1 para Ana. No entanto, tem pessoas que falam que não, que a Ana tem todo o direito de dizer não, e ponto final. Culpada mesmo é a Márcia que aceitou. Em relação a Janete, a irmã da Márcia, tem gente que diz que família unida jamais será vencida, e que a Janete está certa de defender a sua irmã. Outras pessoas falam que briga de marido e mulher não se põe a colher. Então que a Janete não tinha nada que ir lá tirar satisfação com o Carlos, muito menos agir com violência, dando um tapa na cara dele. Olha como isso é engraçado. Como essa história ela gera diversos pontos de vista e diversos valores. Como ela mexe com a gente. E quando eu digo o seguinte,
E se eu contasse a você que deu nota mínima para o Roberto, que ele era apaixonado pela Márcia, que ele era tímido e ele passou uma vida inteira como vizinho da Márcia, sempre querendo se aproximar dela. E ali ele viu a última oportunidade da vida dele para poder ficar com a Márcia. E ele arriscou tudo, era tudo ou nada, e a Márcia aceitou. E se eu dissesse para você que o Carlos era um cafajeste, que ele traía a Márcia, que ele chegou já até a bater na Márcia, e que a Márcia tinha essa relação horrível com o Carlos, e foi a primeira vez que ela havia traído o Carlos? E se eu te dissesse que não é nada disso? Se eu falasse para você que o Roberto é um cafajeste, que ele tem um monte de filho espalhado por aí, e o Carlos era um santo, era um anjo, que ele não merecia o que a Márcia fez com ele? Perceba que tem muito ponto de vista diferente, que a gente toma julgamentos em nossas vidas, a gente julga as pessoas cedo demais, porque nós não conhecemos os valores delas. Nós julgamos as pessoas de acordo com o filtro dos nossos próprios valores. Sobre a Ana, a vizinha, ela estava com um bebê recém-nascido, estava sozinha em casa, o neném estava com febre na banheira. Não deu tempo de explicar isso para a Márcia, ela bateu a porta e voltou lá para acudir seu bebezinho. Você entende agora por que ela disse não? E se eu dissesse que não, que a Ana tinha raiva da Márcia e que ela disse não porque ela não queria mais saber da Márcia na vida dela? Ou seja, o que eu quero dizer para você no finalzinho dessa aula é que você entenda que pessoas diferentes possuem uma hierarquia, uma escala de valores diferentes e que nós não deveríamos julgar as pessoas cedo demais. Eu termino essa aula contando uma história para ilustrar bem como é a questão da gente julgar as pessoas cedo demais. Num metrô lotado, o metrô parou, as portas se abriram e entra um senhor com um chapéu e os seus 3 filhos. Uma pessoa muito simpática levantou e deu lugar para ele. Ele foi lá e sentou. Só que as crianças eram muito bagunceiras, elas estavam tomando sorvete, sabe aquele sorvete de casquinha com a bola de morango, a bola de chocolate, e elas corriam de um lado para o outro, e aquele senhor estava cabisbaixo com o seu chapéu, e de repente o metrô começou a andar. Tinha ali um médico todo de branco, tinha uma moça que estava lendo um jornal, tinha um rapaz que estava arrumado para uma festa, e de repente, enquanto o metrô estava andando, ele fez uma curva inesperada, e aquelas crianças se desequilibraram, uma delas jogou o sorvete para cima para agarrar no ferro, e adivinha, aquele sorvete veio voando e caiu na roupa branca do médico, e começou a escorrer. A temperatura emocional do metrô aumentou. Aquele vagão, as pessoas começaram a ficar nervosas. Elas olharam para aquele senhor que não fazia nada, cabisbaixo. Olharam para a criança e olharam para o médico. E de repente o metrô avançou novamente. Uma outra criança não tinha onde segurar, ela largou o sorvete, foi apoiar e rasgou o jornal daquela pessoa que estava lendo. E eu nem preciso lhe dizer que quando o metrô freou na outra estação, a outra criança tropeçou e o sorvete dela caiu na roupa daquela pessoa que estava preparada para uma festa. O que você acha que aconteceu naquele ambiente? A temperatura emocional numa nota de 0 a 10 estava em quanto? Estava em 15. As pessoas estavam nervosas, principalmente porque aquele homem não fazia nada. Até que uma pessoa rompeu o silêncio e falou: meu senhor, por favor, o senhor é o pai dessas crianças? E ele tirou o chapéu e disse: sim, eu sou o pai deles. E o senhor não está vendo a bagunça que eles estão fazendo? Olha o que eles fizeram. O senhor não vai falar nada para eles. Eles sujaram a roupa do médico, rasgaram o jornal, o senhor não vai fazer nada. E naquele momento o senhor diz o seguinte: pois é, eu preciso muito falar com eles, mas eu não sei ainda como. Eu acabei de sair do hospital e eu acabei de saber que a minha esposa, a mãe deles, ela faleceu. E eu ainda não sei como passar essa notícia para eles. Por isso, eu não tenho coragem de conversar com nenhum deles ainda. E aí eu pergunto para você, o que aconteceu com a temperatura desse metrô? Numa nota de 0 a 10, ficou 0 na verdade? Você sentiu, você se arrepiou como eu falando essa história para você? Será que agora aquela roupa pode ser lavada? Será que diante da situação daquelas crianças perceberem que eles vão ficar sem mãe para sempre? Será que é tão importante assim aquele jornal? Perceba que muitas vezes a gente julga as pessoas cedo demais, de acordo com os nossos próprios valores. Antes de nós conhecermos a nós mesmos e os nossos valores e a nossa escala de valores, eu termino essa aula pedindo para você refletir. Quantas pessoas no seu trabalho, quantos amigos, quantas pessoas que você conhece, que você, às vezes, só te conhecer a primeira vez, você já dá uma nota na testa da pessoa. A gente, às vezes, não vai com a cara de uma pessoa e a gente dá nota 0, a gente dá nota 10, a gente dá, gostei dele, nota 10, não gostei, nota 0. Às vezes a gente nem conhece a história da pessoa e já estamos julgando a pessoa. Então eu termino essa aula pedindo para você, não julgue as pessoas cedo demais, para que você também não seja julgado.
E saiba que pessoas diferentes possuem valores diferentes que os seus. E elas precisam ser respeitadas por isso. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos conhecer a nossa própria escala de valores. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.